Oi pessoal, tudo bom quarto ano A, tudo bom quarto ano B? Quero falar em primeiro lugar que eu amei a nossa brincadeira no Zoom na semana passada. Assim que a Protânia passar o horário dessa semana, eu já vou enviar para vocês novamente com o material que a gente vai precisar. Como essa semana temos feriado na sexta, não tem aula de arte, então vamos fazer aí juntos um porta-treco, né? Vamos fazer arte juntos, ok? Depois a Pro manda para vocês de novo o material. Já mandei na sexta-feira, o gabarito, já mandei material, mandei fotinho nossa no Zoom, né? Conversem aí com os papais, com as mamães, participem mais, né? Tenho visto que tem pouca criança participando. Houve um problema com o Zoom, um problema mundial há algum tempo, mas a empresa que dá assessoria de marketing para o colégio nos garantiu que esse problema já foi solucionado. Então está bem seguro para utilizar. Nós temos utilizado aí para as reuniões também com coordenação e direção e até agora não tivemos nenhum problema em nenhuma máquina ou celular aqui das professoras, tá? Conversem com os pais de vocês para que vocês possam participar cada vez mais. Essa semana eu vou tentar gravar o que nós vamos fazer e aí eu mando o videozinho para vocês pelo YouTube, porque às vezes não vai conseguir terminar ali a arte no mesmo horário, então eu faço um videozinho, jogo no YouTube no nosso canal para que vocês possam fazer, tá bom? Assim que eu tiver o dia, marco a reunião, mando o horário para vocês, tá? Hoje nós temos apenas história, porque nós vamos compensar aí as 2 semanas que nós tivemos suspensão de atividade às segundas-feiras. Segunda é o nosso dia de aula de história, né? A Pro não está pulando o calendário de vocês para que tudo fique bem organizado e bem certinho, tá? Não se preocupem, estamos em dia com o livro, tá tudo indo direitinho. O que eu preciso é de devolutiva de lição de vocês, é de tiragem de dúvidas, é saber que todo mundo está fazendo essas atividades. Gente, prestem atenção, nós estamos com a Secretaria da Educação dando todo o suporte e todas as instruções. Nossa diretoria de ensino também está dando suporte e orientações. Então, essas orientações não são só do colégio, são para todas as escolas que estão optando para o modelo EAD. Muitas escolas optaram por tirar férias um pouco antes, né? Não vão ter férias em julho. A escola da filha da Pro, por exemplo, estava de férias até essa semana e agora vai começar as aulas EAD. Então, foi um modelo que nós arrumamos aí para esse momento de crise. Essas atividades serão contadas como feitas. O que a Pro vai fazer depois são revisões de assunto. Então, assim, hoje nós temos da página 240 até a 248 de história. Eu não vou retomar essa leitura. Eu vou fazer ali um resumo com vocês, um questionário, alguma maneira de revisar. Mas a gente não vai voltar páginas do livro. Então é muito importante que vocês façam, certo? Mas eu confio na minha turma, confio no meu povo lindo do fubá mimoso lindo. Tá? Então vamos lá, vamos à aula. Vocês viram ali, mandei pelo ClassUp para ler primeiro o texto e acompanhar aqui a videoaula, porque eu vou explicar alguns detalhes página por página, certo? Aqui nas duas primeiras, 240 e 241, está falando um pouquinho da vida rural no Brasil. Estudamos bastante isso em geografia, então ali passando rapidamente, vamos relembrar, né, que um modelo forte aqui no Brasil é a vida no campo, é a vida rural. Nós temos terra boa para plantar, nós temos aí um lugar bacana para a criação de gado. O nosso país é muito abençoado em sua terra, em seu clima, tropical também ajuda muito, né? Então nós temos a agricultura e a pecuária como 2 pontos fortes. Agropecuária, agricultura, plantação de cereais, vegetais, pecuária, criação de gado. Para quê? Corte da carne, utilização do couro, leite e outras coisas, certo? Não podemos esquecer isso. Vimos bastante em geografia, mas não podemos esquecer, tá? Outro ponto forte da vida rural, a culinária, né? Muitas coisas que se faz ali no campo, nós também apreciamos aqui na cidade. Não com tanta frequência, mas temos ali, aqui no livro, trouxe um exemplo da pamonha, né? Que é ali um doce, tem a salgada também, é feito com milho
embrulhadinho, né? Tipo um mingau durinho, mais ou menos isso, né? Eu sei que tem muita gente que gosta, né, de pamonha, e é uma coisa que vem mesmo aí do interior, vem do campo, né? Uma coisa bem rural. E as músicas de moda de viola também, né? Que são muito utilizadas aqui na cidade. Hoje nós temos aí a música sertaneja, ela não abrange somente o interior do Brasil, o interior dos grandes estados, a área rural, o campo. A música sertaneja está muito nas cidades, né? Mas elas vieram de onde? Vieram do campo, das modas ali que cantavam sobre os seus dias, sobre suas boiadas, sobre seus cavalos, sobre as plantações. Então esses músicos, eles contam a história através de suas letras. E isso é muito interessante, né? Aqui, página 243, já vai começar a falar da ocupação da terra, ocupação das terras brasileiras aí pelos portugueses. Nós chamamos de descobrimento do Brasil, embora nós saibamos que o Brasil não foi descoberto, né? Ele foi tomado pelos portugueses, havia ali um tratado entre Espanha e Portugal para exploração de terras novas, para expedições mar adentro, para a descoberta de novos caminhos aí para as Índias, o caminho pela África, né? Nós já estudamos um pouquinho disso no terceiro ano, mas é bom reforçar, e no quarto nós vamos estudar isso passo a passo, tá bom? Então por isso que eu estou falando rapidamente dessa parte, porque a gente vai estudar melhor o passo a passo disso. Por enquanto nós vamos saber como que foi aí para os indígenas, né? Então os portugueses chegaram aqui e falsamente, posso dizer com certeza, falsamente fizeram ali uma amizade com o povo da terra, né? Trocaram presentes e sentiram ali uma estranheza, porque os indígenas, eles não tinham ali o costume de utilizar roupas, né? Eles caminhavam mesmo nus ali pelas suas terras, enquanto os portugueses com aquelas roupas pesadas e tudo. E aí aquela necessidade, nossa, isso é errado, eles são um povo bárbaro, um povo selvagem, precisamos educá-los, porque o europeu achava que só o modo de vida dele é que era correto, tá? A Europa trouxe, né, muita cultura para as Américas, né? Os ingleses lá em cima, espanhóis por boa parte da América Latina, os portugueses aqui no nosso país, trouxe muita cultura sim, mas também trouxe muito sofrimento, tá? A Europa foi realmente responsável por muito sofrimento aqui dos nossos indígenas. E lá em cima na América do Norte também, tá? Não fiquem pensando que índio só aqui, não. Eles colocaram o nome de indígena, nome de índios, né? Nesses nativos da terra, porque em princípio imaginaram que haviam dado a volta ao mundo e chegado às Índias, né? E não foi bem assim, certo? Então, num primeiro momento, houve ali aquela amizade, houve a curiosidade de se conhecer o modo de vida indígena, a troca de presentes, aquela coisa. Ah, então, tô te dando um presentinho, você pode trabalhar para mim? Porque os europeus vinham para cá atrás do quê? De riqueza, gente. De riquezas de outros lugares. Explorar a terra para angariar riquezas. Num primeiro olhar, eles não encontraram ouro, prata, ferro, nada disso, tá? Mas encontraram no litoral brasileiro uma mata maravilhosa, nossa Mata Atlântica, cheia, lotada de pau-brasil, cuja madeira era muito cara lá na Europa e servia tanto para tingir tecidos quanto para móveis. Então, era uma exploração muito lucrativa para os portugueses. Ah, índiozinho, vem aqui, seja meu amigo, vem trabalhar comigo. Tira toda essa madeira aí para mim. Num esquema de amizade. Depois, os indígenas começaram a cansar daquilo, não era o modo de vida deles, a exploração, né? Nós já vimos bastante isso, que o indígena, ele gosta de viver em comunhão com a natureza, sustentabilidade total. Então, ficar desmatando por desmatar não é a do indígena, não cola isso para eles, né? O que os portugueses fizeram? Ué, não querem trabalhar por bem, vão trabalhar por mal. Escravizaram os indígenas. Nessa escravização,
Não deu muito certo, durou bastante tempo, capturaram, escravizaram, fizeram trabalhar de graça, sem receber nada. Mas muitas tribos fizeram o quê? Com o conhecimento de mata que tinham, foram indo lá para o interior do Brasil. Mata dentro, se colocando lá. Onde hoje nós temos Mato Grosso, Amazonas, né? Eles saíram do litoral e foram se embrenhando para o interior. Ficou difícil para os portugueses, eles não tinham esse conhecimento aí das nossas matas, né? E aí tiveram que arrumar outros subterfúgios, outros escravos, mas isso é uma história para outra hora, né? Primeira riqueza do Brasil, então, tenham em mente, pau-brasil. Deu muito dinheiro para os portugueses, tá? Seguindo aqui na 244, o que aconteceu? Os portugueses passaram 30 anos indo e vindo da Europa. Eles não tinham ali uma vontade de morar aqui no Brasil, né? Terra estranha, gente esquisita. Eles não tinham vontade de permanecer aqui. Então, o que eles faziam eram grandes armazéns no litoral, que se chamavam feitorias, armazenavam toda a madeira que eles extraíam ali, vinha um navio, pegava essa madeira, levava de volta para a Europa. Quem ficava aqui era pouca gente, só para tomar conta ali. Outros europeus viram uma brecha e opa, peraí, se tá tudo ali aberto, se os portugueses não fizeram questão de colonizar aquela terra, a gente também pode explorar, né? Então holandeses e outros europeus começaram a vir para cá também para pegar para o Brasil. Claro que isso deu confusão, né? E aí o rei de Portugal pensou, poxa, preciso mandar gente para morar lá, né? Então, em 1530, ele começou a mandar expedições colonizadoras, né? Mandou ali muita gente para vasculhar e mapear o litoral e nisso foram se formando as primeiras cidades. Vocês sabem qual foi a primeira cidade do Brasil? São Vicente, que é aqui pertinho de nós, litoral paulista, tá? É uma cidadezinha que fica ao lado de Santos, que é uma cidade maior, litoral sul, caminho da Praia Grande, caminho de Mongaguá, Itanhaém, né? Para quem vai para aquelas praias, peçam ao papai e à mamãe um dia só. Vamos passar lá em São Vicente, vamos dar uma passeadinha ali, vamos visitar um pouquinho. Muito lugar histórico, muita coisa bacana ali para ver. Primeira cidade do Brasil aqui no nosso estado, certo? A colonização foi acontecendo aos poucos e com isso, para colonizar, tem que construir. Para construir, tem que modificar a natureza. Já estudamos muito isso, né? Ambiente natural, ambiente modificado. Nossa Mata Atlântica foi sendo toda devastada. Temos só um pouquinho de Mata Atlântica. Separei aí um PowerPoint que eu tinha antiguinho, mandei para vocês. Só leitura, tá, gente? Só a título de curiosidade, tá bom? Assim como a música Pindorama, que conta dessa parte aí da tomada de terras. Também mandei para vocês. Vale a pena ouvir, vale a pena prestar atenção na letra, porque agora nós estamos iniciando a história do Brasil e a musiquinha aí do Palavra Cantada diz muito sobre isso, tá? Retornando, Mata Atlântica, nossa maior mata aí litorânea, foi sendo devastada aos poucos. Hoje nós temos só um tiquinho de Mata Atlântica, né? Dos 3 principais biomas, que são a Mata Atlântica no litoral, as florestas ali, a floresta amazônica e a parte do Pantanal, Mato Grossense. Nossos 3 principais biomas, a Mata Atlântica, ela já foi quase que inteiramente devastada. Vemos muito pouquinho. Aqui pertinho de nós, onde que eu posso observar, pouquinho de Mata Atlântica? Eu preciso ir lá pro litoral? Preciso descer a Serra do Mar? Não. No Parque do Carmo tem, tá? Parque do Carmo, aquela área toda é de Mata Atlântica. Olha que bacana, pertinho de nós. Será que alguém de vocês já sabia disso? Né? Fala pra Pro depois. Então, aí o rei de Portugal mandou mapear ali o litoral, fez as primeiras cidades e foi vendo ali, começou a mandar gente pra morar pra cá. Ninguém queria, tá? Portugueses não queriam vir pra cá, não. O que ele fez? Separou o nosso Brasil em 12 imensos lotes de terra e doou para
12 nobres portugueses, dizendo: as terras ainda são minhas, eu mando lá, mas cada um de vocês terá um pedaço de terra para colonizar, para plantar, para fazer progredir, tá? E assim se deu início ali às capitanias hereditárias. Capitanias, o nome dos lotes, tá? Hereditárias por quê? Cada um desses donatários, quando viesse a falecer, as terras ficariam para seus filhos. Tudo que é hereditário passa de pai para filho. Então ficaria na mesma família. O que acontece é que muitos portugueses não tinham dinheiro para essa exploração, para essa colonização. Muitos não se interessaram, tá? 2 capitanias apenas prosperaram. Pernambuco lá no Nordeste, São Vicente aqui no Sudeste, nossa cidade vizinha aqui, tá? Essas 2 prosperaram porque quem tomou conta investiu, resolveu plantar, resolveu colocar ali animais, resolveu trazer pessoas, resolveu fazer fazendas. Então essas 2 ficaram muito bem. E aí depois o rei de Portugal teve que abandonar essa ideia, tá? Olha lá. 246, falando de terras indígenas. Olha o mapa aqui, ó. Tá, nesse mapa que vocês têm aqui, ó. Ao tanto de demarcação de território indígena. Infelizmente, com toda essa devastação, com toda a exploração, com a escravização dos indígenas, eles eram ali milhares e morreram muitos, né? Lá no início da colonização brasileira. Então, o Brasil tem uma dívida muito grande com os indígenas e tem terras que devem ser demarcadas somente para eles, o que acontece com muita dificuldade. Algumas tribos têm ali seus direitos, vivem em suas terras, outras tantas aguardam há décadas uma demarcação de território para eles, tá? Não adianta a gente pensar assim, eu, Sheila, vocês, quarto ano, né? Ai, a culpa é nossa. Não, a culpa não é nossa, né? A culpa é dos nossos antepassados que vieram para cá e não tomaram esse cuidado de viver em harmonia com os indígenas. Nós somos tão brasileiros quanto eles, tá? Então esse é um pensamento que nós temos que ter. Porém, essas tribos precisam viver a sua cultura, precisam viver da sua maneira e têm direito a terras que são demarcadas para que eles vivam do modo que eles quiserem, tá? Lembra, a Pro já falou para vocês isso, que o indígena hoje ele não vive somente ali com a cultura deles e totalmente afastado de tecnologia. Não, não, não. O índio vai para a escola, o índio vai para a faculdade, o índio se forma médico, advogado, engenheiro, o que ele quiser, tá? O índio usa internet, o índio compra celular, o índio joga videogame, normalmente. O que acontece é a preservação de terras, preservação de cultura, um modo de vida muito mais sustentável e sem contar a cultura do povo deles, né? Que tem que ser muito respeitada, né, gente? Olha aqui nesse trechinho, tá? Tá dizendo aí que alguns grupos indígenas têm utilizado novas tecnologias para organizar o movimento de luta em defesa de suas terras. Então, eles usam da tecnologia, usam da internet, como nós, usam da TV também, como nós, certo? Olha a perguntinha aqui, ó, na página 247. Qual é a importância da luta dos indígenas pela demarcação de suas terras? Como essa seria uma pergunta para a gente debater em sala, vou dar aqui a resposta modelo do livro para vocês, tá? A luta dos indígenas pela demarcação de suas terras busca legitimar, tornar legítimo o direito desses povos a uma parte do território brasileiro, uma vez que eles já habitavam a região muito antes dos portugueses a ocuparem. O que eles querem é legitimidade de território. Uma parte do território brasileiro tem que pertencer a eles, tá? Ninguém vai nos mandar embora porque nós somos brasileiros, nós somos nascidos e criados aqui, certo? O erro aconteceu, ó, 500 e tantos anos atrás. Mas é justo que essas tribos remanescentes tenham o seu espaço, ok? Dito isso, a Pro explicou aí, deu uma explicaçãozinha de cada página, então já sabem, né? Seguindo lá. O que eu tinha falado para fazer antes? Leitura, depois o vídeo, depois os exercícios, tá?
Ah, eu assisti o vídeo primeiro. Volta lá, lê o texto, depois assiste o vídeo de novo para ir fazendo os exercícios. Beleza? E aprontar aqui o dia todo para tirar as dúvidas de vocês. Beijão. Fiquem com Deus.